Olá, gente, bem-vindo, bem-vinda ao estudo da lição da Escola Sabatina, ou melhor, ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Você é o nosso convidado, nosso amigo, especial, que participa com a gente sempre da lição. Se você está chegando a primeira vez, está bem-vindo, bem-vinda. De cara, eu vou pedir para você compartilhar o link, tá bom? Você sabe que nosso programa ele está disponível todo sábado a partir da 13h e você pode aproveitar durante a semana inteira, estudar a lição. Nós chegamos à última lição do trimestre, chegamos no finalzinho do ano, o tempo passa muito rápido e 2021 se foi, nós estamos aí vislumbrando 2022 e vamos terminar o 2021 com um trio de amigos muito especiais, que já participaram conosco nesse trimestre e agora voltam aqui. O Adriano Luz, que está lá como diretor da TV Novo Tempo, o Odailson Fonseca, que é comunicação e liberdade religiosa aqui da União Central, e o Laerte Lanza, que está lá na Paulista Oeste, acumula um monte de cargos além de comunicação, viu? Mordomia e uma série de cargos. Mas o que eles têm em comum é que os três, os dois de baixo já foram diretores da TV Novo Tempo e o Adriano, que está ali na sua tela acima, ele é o atual diretor lá da TV Novo Tempo. O Laerte apresentou lições da Bíblia, Você está acostumado com todos eles, Conhece esse pessoal e eu estou muito feliz, gente, de receber vocês aqui. Vamos fazer um bate-papo bem gostoso, bem animado e aprender a palavra de Deus. O título dessa semana é A Ressurreição de Moisés. Quem vai começar para a gente é o Odailson, mas eu vou pedir para o Adriano fazer uma oração para a gente começar. Vamos lá, Adriano, pode orar conosco? Senhor, obrigado porque nos dá a oportunidade de dialogarmos, falarmos sobre temas tão importantes que a tua lição, pautada na Bíblia, nos traz aqui semanalmente. E agora que nos abençoe, nos dê discernimento, sabedoria, para que esse diálogo seja um diálogo que venha do teu coração para alcançar aqueles que também compartilham da fé e da esperança na volta de Jesus. Nos abençoe aqui, esteja com o pastor Fernando, que nos dirige agora nesse momento. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Odailson, introduz para a gente, sábado e domingo, vamos começar aqui. Vou tentar não me demorar muito, é porque é um assunto tão empolgante que a gente acaba se prolongando, porque realmente eu acho que nesse 13º momento de estudo ficou um dos capítulos, um dos momentos, uma das citações bíblicas carregadas de maior drama, melancolia, sentimento, lágrima, saudade e muitas dúvidas. Porque na verdade a gente gosta de pensar que os instantes finais de uma vida muitas vezes resumem a vida inteira. E as últimas frases faladas antes da morte, elas são muito épicas, elas são carregadas de perenidade ou de importância. Tanto é que as últimas frases são muito grandiosas para alguns e às vezes situações que marcam. A Bíblia é cheia de epílogos, Os epílogos, eles fazem parte da vida. E você tem epílogos como o de Estevão, quando Estevão encerra as pedras já voando sobre sua cabeça, e ele dizendo que já vê a glória, o que deixa os seus algozes ainda mais revoltados, enquanto Saulo segurava as suas capas. Aí você vê epílogos como o de José, dizendo, olha, peguem aqui meus ossos, eu estou passando, mas levem meus ossos para a terra prometida. Você tem epílogos como o do próprio Jesus, ao gritar na cruz, está consumado. E a gente vai entrar agora num dos epílogos mais dramáticos da Bíblia. Porque não tem como, você estudou com a gente 13 sábados aqui, vendo mais do que nunca, 13 semanas, que Deuteronômio é esse livro da segunda lei que diz, está chegando, a terra prometida está ali. Milhares de dias de lágrimas, de maná caindo, de deserto, de bolha no pé, bolha na mão, de canseira, de gente morrendo, de areia nos nossos cílios, eu não aguento mais o deserto. Chegamos! E aí entra a história de Moisés. Na cabeça do Moisés. Hã? Um monte de gente reclamando na cabeça do Moisés. Um monte de gente. Pastor Fernando, vamos entender aqui o drama dessa história, gente. E aí entra a figura do epílogo de Moisés. Eu gosto de pensar que todos respiram, muitos transpiram, alguns conspiram e poucos inspiram. E se há uma vida que foi inspiradora,
Essa vida se resume depois de Jesus. Quem não vai entrar nesse galardão de nomes incríveis como o de Moisés? E aí Deus diz para Moisés o quê? Vai entrar não, Moisés. Vai morrer. Está sentindo o cheiro da terra prometida? Só o cheiro, porque não vai experimentar um pedaço desse bolo. Morre. E não vai morrer com gente. Vai subir sozinho. E não vai morrer num grande palco com todos te aplaudindo no último suspiro. Você vai deixar todo mundo, vai subir o monte, vai desaparecer e na solidão do nada você vai dar seu último suspiro. Gente, me permitam dramatizar aqui um pouquinho, porque eu acho que isso vai carregar a nossa discussão. O que aconteceu com Moisés, gente? Por causa de uma rocha, por causa de um momento. Gente, eu já pequei 1 milhão de vezes. Moisés pecou uma. Aí a lição já no domingo já nos dá a resposta bem clara, né? Que o problema não foi a raiva de Moisés batendo na rocha. O problema foi que antes dele bater na rocha, ele falou: eu vou fazer esse milagre para vocês. É só você olhar lá em Números 20, 1 a 13. E a lição já diz bem claro sobre essa síndrome do eu vou virar Deus. O problema não foi Moisés bater na rocha. O problema é que foi para bater na rocha, Moisés ocupou o lugar de Deus. E na postura e posição que ele estava, o pecado foi tão grande e as consequências foram tão grandes que nos faz lembrar, colegas pastores, que ele sentiu naquele momento a impaciência, toda a conspiração, né? O povo de Israel conspirando. Eu fui ler ali alguns contextos e o momento que Moisés dá essa pancada na rocha ali, era uma conspiração e parece que a conspiração ela sempre assombra a inspiração e ela acaba ameaçando a transpiração. Moisés ali se sente acuado, provocado, como se todo o esforço dele não valesse nada para esse povo conspirador, e termina com a palavra irritação, que no fundo todo irritado, ele é um usurpador de Deus. Quando a gente perde o controle, é porque a gente deixou de confiar em Deus e confiou em nós mesmos. Todos os descontrolados, de alguma maneira, deixaram de confiar no controle de Deus. E aí a gente começa essa semana, conversando sobre esses momentos de Moisés, e eu deixo a continuação para meus colegas. Danado você, hein? Só comentou e largou tudo aqui. Ah, legal. Então vamos lá, eu vou deixar para os outros dois aí, para o Adriano e para o Laerto. Comentem o que... Eu já estava chorando na dramatização dele. Mas é porque isso, a Bíblia ela é dramática. A história de Moisés ali é dramática. O final da história é mais do que um final de filme. Então, a Bíblia é esse código aberto de palavras seletas que trazem esse drama todo para o contexto de Moisés. Quando você olha isso, você fala, não é possível. Um momento, uma falha, um erro, mas o erro foi na base daquilo que já existia no céu. Foi o primeiro erro, o erro maior, se a gente pode colocar nesse sentido, é tomar o lugar de Deus. Não era ele que faria o milagre, era Deus que se manifestaria mais uma vez. E esse foi o ponto que ele colocou muito bem, e essa questão que a Bíblia coloca, este pecado de Moisés, ele é o pecado de todo ser humano. Para mim, muitas vezes eu tenho que me policiar por não achar que os meus talentos, que as coisas que eu faço, que tudo isso é porque eu sou bom, é porque sou eu que faço. Não é nada por mim. Enquanto toda vez eu não entender que é Deus por mim, através de mim, eu realmente vou cometer o mesmo erro e pecado de Moisés. Porque esse é o erro básico. É quando eu me coloco no lugar de Deus, é quando eu faço as coisas e acho que eu sou tão bom naquilo, que eu perco exatamente esse lugar especial que Deus tanto está preparando para mim e para você. Ele fala, não dá. Enquanto eu não puder tomar lugar no seu trono, você ficar entronizado em cima de você mesmo, acabou, não tem lugar para ele. Então, esse foi o grande erro ali. Eu acho que Moisés aprendeu a lição. Como Deus é graça, ele é redentivo, a história não termina aí, ela tem um outro final, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Viu, Adriano? Você não quis dar spoiler do fim da história, né? Você disse que a gente vai ver, não disse como é que ela terminou, né?
Mas sabe que para mim não é tão difícil a tentação quando eu sou elogiado, não, sabe? De achar que eu sou e tal, não é muito difícil. Para mim, tem uma coisa que é bem parecido, mas é bem diferente também. Para mim, a tentação é quando ninguém elogia. Sabe como é que é? Porque uma coisa é você ser elogiado por um monte de gente e aplaudir, na hora você sabe, não é para mim. Mas quando ninguém elogia, meu amigo, caramba, mas ninguém falou nada, mas puxa, será que não foi bom o suficiente? E eu vejo no Moisés muito disso, né? Porque cada vez que o povo reclamava, ele achava que estava reclamando dele, mas o povo estava reclamando de Deus, né? Deus dizia, calma Moisés, não é com você que eles estão falando comigo, estão reclamando de mim, né? Mas eu tenho uma perguntinha para deixar no ar aí, o Laerte que vai pegar segunda-feira, Laerte, vai ficar para você, mas os outros também, tá? Mas a perguntinha é assim, veja, se o Moisés, ao ferir a rocha, ele pecou no pecado de Lúcifer, como é que saiu água da rocha então? As Pode misericórdias continuar. de Deus, né? As misericórdias de Deus se renovam, né, Fernando? Elas são novas a cada manhã. Lá na semana 7, quando a gente participou, né, com você, uma das últimas etapas ali, acho que foi até o pastor Adailson que falou sobre isso naquela época, falando sobre não é por causa da justiça de vocês. E o Fernando complementou, também não é pela injustiça, é pelo poder de Deus. É Ele que faz todas as coisas, né? Isso tudo que vocês estavam falando mostra como a gente é movido, nós somos muito vulneráveis a uma palavrinha chamada poder. Maquiavel já falava, né, nos seus escritos, o perigo do poder pode corromper uma pessoa. E esta é uma questão. O Fernando falou, olha, eu sou mais afetado quando ninguém me elogia ou fala alguma coisa. Outro, porque falam. Provérbios diz que o elogio é uma rede aos pés daquele que recebe, né? Porque se a pessoa não tiver maturidade, eu vejo assim, Fernando, de novo a palavra maturidade me vem à mente, ela se perde, ela mete os pés pelas mãos, ela fica vidrada num cargo, numa função. O Adriano falou muito bem essa questão, né? Não é para aquilo que a gente faz, não é por algum talento, algum dom que Deus nos deu, que as coisas acontecem. Olha, quer a gente esteja aqui ou não, Deus vai cumprir o propósito dele. E o pastor Adriano, o Daílson e eu e você não estivéssemos aqui conversando sobre a palavra, outra pessoa estaria, porque é Deus quem cumpre o seu propósito. E a gente tem que ter essa visão, né, de não sermos movidos por poder humano, por visões humanas, por estrutura humana. Isso não leva a nada, né? Quando a gente tem essa humildade para reconhecer e entender que o mais importante não é qualquer coisa que a gente faça para uma estrutura, quer seja humana ou para Deus, mas aquilo que Deus é para nós, é o que a gente pode entender com Moisés. Ele prevaricou, né? Talvez ele tenha cometido um crime de prevaricação espiritual aqui. Deus falou, bata. Antes de bater, ele falou, nós vamos fazer. Tendo até a ideia que tinha alguém com ele ali, ele se esqueceu de Deus naquele momento. Deus não gostou, mas deu água para o povo, porque ele é poderoso. E aí vem o segundo pecado de Moisés, que a segunda-feira nos fala aqui em nossa lição. E Deus percebendo essa característica, olha só como Deus foi. Deus é inteligente, né? É um atributo intrínseco a ele, a extrema inteligência. Ele viu a necessidade de Moisés e ele percebeu e falou assim: agora é o seguinte, não bata. Não bata. A rocha na palavra de Deus é símbolo de Cristo, né? Ele bateu naquela rocha, ele feriu aquela rocha. Mas Deus protegeu o povo, deu água para o povo, apesar dele. E agora Deus falou, não bata. Aquele educador calmo, sereno, muito negativo, virado na Bíblia. Deus é maravilhoso. Ele falou, não bata. Fale. E ele não falou. Ele estava com tanta raiva daquele povo, movido de ódio no coração.
Ele surrou aquela rocha, ele bateu de novo, e desobedeceu, prevaricou com a autoridade de novo. Essas coisas mostram para a gente o seguinte: nós, seres humanos, temos nossas fraquezas, nossas lutas, né? E o caminho seguro é olhar para Cristo e obedecer. É o caminho seguro. É fazer a vontade dele. Não é porque é assim que Deus abençoa a nossa vida, é assim que Deus abençoa a vida de outros, através de nós, quando a gente olha para Cristo e permite que ele faça essa grande obra em nossa vida. Uau, muito bom. Eu lembrei até de uma história aqui. A gente fica pensando, né, pastor Fernando, pastor Daílson, pastor Lanza, como às vezes parece que o ser humano ele consegue ser mais irracional do que animais que consideramos irracionais, que não têm o raciocínio lógico, que não compreendem a linguagem humana, e às vezes o ser humano ele consegue ser mais irracional, e Deus levanta animais irracionais até para falar com o ser humano, como a jumenta lá com Balaão, porque parece que Balaão estava sendo mais irracional que a jumenta. Eu já tive um cachorro chamado Mason, era um pastor alemão lindo, e uma vez ele estava batendo no outro menorzinho, Como é que era o pequenininho. nome dele, Adriano? Como é que era o nome? Mason. Nossa, que nome chique. Pois é, diferente, né? O pastor Deus conhece ele. E aí ele batia no outro cachorrinho pequeno, falava, pode parar, não bate mais nele. E ele, como diz lá no Rio Grande do Sul, se acadelou, colocou o rabo entre as pernas, entendeu a bronca e não fez mais aquilo. E Deus falando para Moisés, olha, não bata, não faça. E parece que se tornava mais irracional do que um bicho, que um cachorro. Então, assim, o ser humano ele tem essa capacidade, muitas vezes, de se tornar irracional, de se tornar tolo, com a maior sabedoria que tem, que é a Bíblia, e a gente tem que lutar sempre para não se tornar este animal irracional e sim entender a racionalidade de Deus, o amor dele através daquilo que ele coloca. Adriano, a gente também teve um cachorro com M. Não era Mason, era Manequinho. Era o nome dele. Mas minha história não é sobre o Manequinho. Aquilo que o Laerte falou ali, né? É isso mesmo, né? Deus. Algumas pessoas ficam assim, né? Quando alguém comete um pecado público, né? Porque pecado todos nós cometemos, mas quando alguém comete um pecado público e é um líder, assim, puxa, mas falava e pregava e cantava e fazia isso e aquilo em nome de Deus, um monte de gente se converteu, mas estava em pecado, é porque Deus vai cumprir o propósito dele, apesar de nós, como disse o Odailson, né? Ele vai cumprir. Ele usa até a jumenta, né? Ele usa qualquer um de nós. Então, Moisés mesmo, pecando, Deus ainda cumpriu o propósito dele ali, que era de dar água para aquele povo, né? Ensinar o povo, mas aconteceu que Moisés teve uma consequência. Muitas vezes as consequências do pecado elas são naturais, né? Como jogar um tijolo para cima, cai na cabeça da gente. Mas nesse caso do Moisés, não foi porque ele foi ficando velho, Deus chamou e disse assim, vem aqui, sobe o monte. E aí, Adriano, está com você aí a parte da terça-feira, a morte de Moisés. Pois é, o desfecho de uma história de 120 anos. A história de vida de Moisés, os trajetos de 40 em 40 anos, e agora o final desse período, dessa narrativa, dessa história de Moisés. Ali fica muito claro também uma questão aí, Lanza colocou um pouquinho sobre isso, né? O povo reclamando com Moisés, mas era de Deus, mas era com Moisés, e aquela luta dele, inclusive até os irmãos, em muitos momentos questionavam, duvidavam, e Deus foi lá e interviu, mas você percebe essa solidão da liderança. Isso é algo assim pesado. Moisés carregou isso ao longo desses anos todos. E nesse processo dele, lá desde cuidando lá do rebanho de Jetro, sabe, né? Quando Deus chamou ele na sarça ardente, em todo o processo que ele teve, nas lutas dele, junto ao povo, junto a Faraó, e depois no deserto, tanta coisa para
naquele momento, sabe quando você corre, eu nunca corri uma maratona, mas já corri aí 10 quilômetros, o Daílson também foi alguém de correr aí 21K. Fez maratona, Daílson, também ou não? Só fez Uma também única vez. uma única Quase vez. morri. Mas o prazer de uma jornada que é dolorosa, eu lembro os 10K que eu fiz, foi com o Daílson, inclusive, e foi aqui na região da Paulista e tudo mais. E aí, quando chegou no final dos 10K, porque eu me inscrevi para 5, eu falei, não, vamos fazer 10. E quando você chega no final dos 10, os meus pés estavam me matando, sabe? Sangrando o dedinho, machucando. Mas a satisfação e o prazer da linha da chegada, para você ter aquele prazer da chegada, a vitória para você. De repente você não chegou em primeiro, mas você chegou. E quando você chega, é aquela satisfação de ter cumprido uma jornada. E essa satisfação, humanamente falando, Moisés não teve ali. Essa solidão da liderança, essa solidão do processo, 120 anos de uma vida e um preparo para algo que Deus havia escolhido ele, quando chega ali por conta de um erro crasso, de um momento que ele viveu, Deus então agora ele cerceia Moisés daquele gosto da vitória. E ele então tem aquele sabor amargo da medalha de prata, sabe? E ali, então, agora ele se vê diante disso tudo, sem poder usufruir daquele último momento que seria a coroação disso. E Deus então fala, não, porque é uma lição que Deus coloca para ele aprender. E olha só como Deus é dramático nisso tudo. Quando você pega o texto bíblico e lê o texto bíblico ali, você começa a entender. Olha só, em Deuteronômio 34, verso 4, diz assim, esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó. Ele começa a colocar aqui exatamente todo mundo que vem antes dele, todo mundo. E ele está dizendo que daria como descendência deles. E depois ele fala, eu estou permitindo que você veja com os seus olhos, mas você não entrará nela. Você fala, isso não é possível. Que desfecho de história. Sabe, parecia que tivesse como cutucando uma ferida, jogando sal na ferida de Moisés. Para que ele pudesse sentir todo o ardor daquilo. Poxa, não é possível. E aí a lição coloca aqui, né? Cutucando a ferida, lá no finalzinho. Mas, como se estivesse dizendo assim, tá vendo? Se você tivesse obedecido, tá aí uma frase que a gente ouve às vezes das mulheres, das esposas, quando diz assim, eu não te disse, eu não te falei, frase. Quando a gente diz para o filho, olha, eu não falei para você, eu não disse para você. Como se estivesse cutucando dessa maneira. Mas, logicamente, a graça de Deus é maior, ele não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, na terra física, naquela terra prometida, mas ele então faz algo maior, a sua graça é mais abundante que o pecado, e ele então permite, e ele então, lá na frente a gente vê isso na transfiguração de Jesus, quem estava lá ressuscitado, quem estava agora vivendo na glória com Deus, na Canaã celestial, Moisés. Então, aquilo que Deus tem é maior do que aquilo que eu imagino. Então, está aí o desfecho da história, que é Moisés vivendo um outro momento, numa outra terra, que ele nem havia imaginado, que foi maior e melhor do que Deus havia, então, colocado. Mas ali foi uma grande lição para Moisés. Adriano, você falou aí... Ia falar mais? Não, é uma lição para Moisés, foi uma lição para Moisés, mas para todos nós, que isso perdure para o povo de Deus entender, né, exatamente isso. Uhum. Você falou aí sobre essa solidão da liderança, né? E Moisés morre sozinho, e é muito triste. Por exemplo, na época de Covid, né? Uma das coisas que as pessoas mais reclamavam que era a doença da solidão, né? Pessoas que passavam na UTI muito tempo solitárias, sem ninguém, sem ter ninguém, né? E em plena consciência e tal.
Mas eu queria fazer um parêntese aqui, né? Porque a gente está estudando aqui Deuteronômio à luz da verdade presente, né? Eu acho que essa coisa da liderança, para nós 4 aqui somos pastores, temos função de liderança dentro da igreja, né? É porque tem gente que gosta da solidão da liderança, né? Ou seja, ele provoca um distanciamento entre ele e os liderados, ele gosta daquilo. Tem gente que gosta de chegar numa reunião de terno quando os outros não estão de terno. Tem gente que gosta de ver quando o outro não está de terno e pensar, poxa, mas ele não sabia que tinha que estar de terno hoje. Tem gente que gosta quando as pessoas se aproximam com temor, porque agora ele é meu chefe. Tem gente que tem esse prazer, o que não acontecia com José e com Moisés, e muito menos com Jesus, né? Apesar de Moisés ter essa coisa dele ser o líder e tudo, e das pessoas olharem Moisés como seu intercessor, mas ele dormia na tenda com o povo, ele caminhava com o povo, ele estava o tempo todo junto com o povo, né? E Jesus então nem se fala, né? Com os discípulos. E tanto era o tempo todo que mesmo quando se aproximou a morte de Jesus, ele levou os discípulos com ele, né? Levou ali para o pé do monte e disse, olha, fica aqui, ora comigo, ora por mim e tal. Então, eu quero fazer um parentezinho que não está no tema da lição, mas que você citou, né? Ai daquele que gosta do distanciamento da liderança, né? Ou dessa distância que a liderança provoca. Quem é líder é chamado por Deus para encurtar essa distância o máximo que puder, que foi o que Jesus fez. Encurtou o máximo que pôde, dormia com os discípulos ao relento e tudo, e ele era o próprio Filho de Deus, né? Podemos passar para quarta-feira? O Daílson, pode comentar com a gente a quarta? Se tiver, eu não sei, Laerte tem alguma coisa, o Daílson tem alguma coisa para comentar, já podemos emendar na quarta. Se tiver, é só falar. Tá legal. Eu deixo aí para o Daílson fazer toda a parte na quarta-feira, e quando eu for falar aí sobre a ressurreição dos filhos de Deus, eu vou dar Legal. uma fala que a gente teve aqui, tá bom? Tá. Veja que a verdade é que Moisés ele vive essa maneira dramática e linda de Deus atuar na vida, né? A gente não pode esquecer jamais que toda essa tristeza, e eu reforço 100%, imaginando a cena, né, que o Adriano tão bem declamou, cada passo de Moisés subindo para o Monte Nebo ali, um sentimento de por que eu fiz aquilo, por que eu fiz aquilo, será que Deus vai voltar atrás? Talvez lá no final Deus ainda me tenha uma surpresa. E não, respira, inspira, expira e morre. E aí entra essa parte mais especial que nós sempre conhecemos ali em Judas 9, né, que é a surpresa absurda, inesperada, porque Deus não fala para Moisés, Deus não conta para Moisés, Deus não dá um spoiler para Moisés, e Deus deixou Moisés entrar nesse vale da morte, literalmente, é o destino de todos, o pecado faz isso e pecadores vão morrer. Mas é impressionante, né, que Moisés ele é realmente essa única pessoa que até então ressuscita na Bíblia. Enoque andou com Deus, você vê que Elias ascendeu em vida. Agora, Moisés ele morre. E como é que Moisés é ressuscitado se Jesus ainda não morreu na cruz para pagar o preço do Calvário? E aí eu gosto, gente, isso aqui não é novo, mas isso aqui é épico e para mim marca muito a vida de pensar que Moisés ele é esse pré-depósito que Deus dá. Hoje não se usa mais cheque, mas aquele cheque pré-datado, para as gerações mais antigas vão lembrar o que é isso. Mas o que é? É esse investimento que Deus dá, esse cartão de crédito que Deus dá, dizendo assim, eu vou ressuscitar Moisés, porque eu vou morrer por Moisés. E eu vou mostrar que Moisés, que viveu essa liderança tão dramática, essa coisa tão inexplicável, Moisés morre, mas Moisés prova o que vai acontecer com aqueles que, mesmo pecando, mesmo pagando com a morte o salário do pecado, o que vai acontecer com eles. Então vamos entender o seguinte, é triste a morte de Moisés, mas é incrível a ressurreição de Moisés. E Moisés, que estava pensando na terra prometida ali de Canaã, agora ele leva um cutucão de Deus, ninguém sabe quando, quanto e como foi, mas a verdade é que Moisés escuta Deus chamando o nome dele, como todos os mortos na primeira ressurreição escutarão,
cada um pelo seu nome e virão à vida. E agora Moisés ressuscita como um lembrete do que Deus fez, é capaz de fazer e fará por todos nós. Eu sou apaixonado por esse contraponto da bem-aventurança daqueles que morrem no Senhor, mas aqueles que sabem que a ressurreição é uma clara lembrança do para onde vamos. E fica aquela ideia, né? Se nós não tivermos a ressurreição como nossa grande doutrina, nossa grande esperança, todo mais passa. Eu ainda me pergunto como algumas denominações e como algumas pessoas conseguem interpretar a Bíblia, né? De que você morre e você fica penando por aí, né? Você fica num ectoplasma fantasmagórico por aí, na alma penada. Gente, a morte é um sono e Moisés lembra que ele morreu e não foi para o céu como alma. Ele morreu e foi ressuscitado para ascender aos céus como todos irão. E aí eu entendo nisso, mais do que nunca, essa saudade que Deus tem de todos nós e como a ressurreição é um lembrete dessa esperança que nos move. Fantástico isso, Daílson, porque assim, não faz sentido, né, Moisés morrer e ir para o céu, depois ressuscitar de novo para ir para o céu de novo, né? Como não fará sentido no final dos tempos também, quem já está lá no céu voltar para ressuscitar ou seja o que quer que seja, mas não fazia sentido Moisés, se ele tivesse morrido e ido para o céu, ele voltar para ressuscitar de novo, né? É isso. Alguém quer comentar alguma coisa mais ou passamos para o Laerte, quinta-feira, nosso último dia da semana, não é a quinta, é a sexta, mas a sexta é só tem um estudo adicional, então a gente vai até quinta. Laerte. Eu, definitivamente, Deus não me deu o dom poético, como deu para o Daílson e para o Adriano, viu? Eles foram poéticos aí, inspira. Olha, os caras estão preparados. Legal. Mas é legal para a gente viver a cena, né? Acho que é por isso que a gente está aqui conversando e conversando com os nossos amigos que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo. Bom, o fato é que realmente não foi dada a oportunidade de Moisés entrar na terra prometida. Ele tanto sonhou, que ele lutou, saiu do Egito, passou por poucas e boas, e víboras que atacaram o acampamento, e falta de comida, e maná, e codorna, e olha, poucas e boas, né? A construção do santuário, o recebimento da lei. Agora chega lá na beira da fronteira, ele não pode tomar conta, ele não pode entrar, não pode tomar posse. Foi frustrante, foi, mas ele deixou de entrar na Canaã terrestre para entrar na Canaã celestial. Deus precisava ser justo. Justo com aquilo que ele pediu. Moisés desobedeceu. É aquilo que o Adriano falou, tá vendo? Se você tivesse obedecido, está aqui até na nossa lição da Escola Sabatina, se você tivesse obedecido, o resultado era outro. Mas ele estava arrependido por aquele ímpeto de ter ferido a rocha, de ter desobedecido, e Deus também avaliou esse arrependimento dele e lhe deu a salvação, porque ele foi ressuscitado. A briga foi grande, foi forte, porque Satanás falou assim, ele é um desobediente, ele não pode entrar no céu, você me acusou de desobediência, eu fui expulso, por que agora ele vai ser recebido? Interessante, né? Quer dizer, virou um drama, virou um problema, porque ele precisava realmente usar um bom argumento ali, Satanás. Ele usou esse argumento, falou, eu desobedeci e fui expulso. Ele desobedeceu e vai entrar, quer dizer, não tem uma incoerência aí, foi a luta, né? Uma luta filosófica ali, um debate entre eles ali. Agora, o fato é que Moisés foi ressuscitado. A gente Laerte, só fazer um parênteses, né? Que o Odaísio falou assim que cada um vai ser chamado pelo nome, né? Isso mostra para a gente, né, que o arcanjo Miguel, o próprio Jesus, desceu para chamar Moisés pelo nome. E aí ele foi interrompido, né, por Satanás, que argumentou com ele a respeito disso. Ele desceu para chamar Moisés pelo nome, né? Muito bem lembrado aí. Eu tinha pulado essa parte e foi bem colocado, porque cada um de nós, segundo a Bíblia, se nós descansarmos o sono da morte antes de Jesus ter voltado, nós seremos chamados pelo nome. Você não é só mais um, apesar de
sermos insignificantes diante do universo, né? O Odailson poeticamente explicou bem, né? Somos a pulga do rabo do elefante das Áfricas, né? Então, é isso aí. Nós não somos nada. É isso aí, a gente não é nada. Ninguém é ninguém. Né? O dia que Deus nos dá hoje é para aceitarmos a sua vontade e vivermos felizes para a glória dele. É assim que a gente vive, né? E o fato é que, quando foi chamado pelo nome, Satanás reivindicou a posse. Talvez a gente esteja falando com alguém aqui hoje que tenha transgredido, tenha pecado, os pecados abertos, como disse o Fernando, porque pecados todos nós cometemos, tem desobedecido, acho que além do pecado é a desobediência contra o nosso Senhor Deus. Então eu vou dizer uma coisa para você, Deus te ama, não importa o tamanho do seu pecado, e naquele grande dia ele vai chamar você pelo teu nome. Amém. Desde que você permita que o Espírito Santo tome posse da sua vida e você se arrependa. Porque todo aquele que se arrepende, confessa os seus pecados, está lá em João 1,9, confessa, se arrepende, encontrará perdão e salvação. É a promessa, né? E aqui a gente vê, então, Moisés sendo ressuscitado. Ele foi o primeiro exemplo conhecido da Bíblia de ressurreição dos mortos. Enoque e Elias foram trasladados, também estão no céu vivos, né? E talvez aqui temos a representação humana já no céu daquilo que vai ser na cena final, na ressurreição dos justos. Alguns estarão vivos por ocasião da volta de Jesus e serão arrebatados e vão se encontrar com Cristo nas nuvens. Outros estarão dormindo. Então, aqui, os que estiverem dormindo têm a segurança da vida dada na história de Moisés. Os que estiverem acordados, a esperança da trasladação, como foi com Enoque e Elias. Os dois grupos estão representados e Deus está pronto para nos dar a posse dessa promessa da ressurreição. Lá Paulo fala aos Coríntios, né, ali no capítulo 15, que se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. É óbvio que toda a teologia do cristianismo parte dessa premissa. Nosso Deus é um Deus vivo. Ele morreu, deu a sua vida, o sacrifício vicário, ou seja, substitutivo, no lugar de, por todos nós. E ele ressuscitou. E ele está à destra de Deus o Pai, numa cena de juízo. Ele está vivo. Ele virá para buscar você e a mim, para a honra e glória do nome do Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de todos nós. Então, apesar de sermos insignificantes, Deus, Cristo, nos deu a significância necessária para vivermos a vida eterna ao lado dele. E Deus nos ajude para que essa seja a nossa experiência, né? E apesar dos nossos erros e pecados, temos a humildade de clamar o perdão e viver para a glória do nome dele, nos arrependermos dessa vida, muitas vezes iludida que vivemos, tomarmos posse da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Bom, acho que a gente pode ir finalizando a lição, aquelas 3 últimas frases assim, começando ali pelo Adriano. O resumo todo, mesmo na história de Moisés, é que sem a ressurreição não tem esperança, mas a ressurreição de Jesus é a nossa garantia de que também iremos passar por isso, por aqueles que creem na sua morte e aceitam a sua ressurreição. Então, que isso seja apenas uma referência, um exemplo, um modelo daquilo que devemos fazer, e seguir e esperar. Então, ainda bem que ele ressuscitou, como disse bem o pastor Light Lanza, ele é um Deus vivo. Amém por isso. Amém. Amém. Odailson? Deuteronômio se encerra aqui com o trimestre, deixando saudade para a gente lembrar desses 13 sábados dessas semanas que nós estudamos, né? E só para lembrar que o povo de Israel, finalmente, depois disso aqui, ele entra na terra prometida. Mas só Moisés entrou na Canaã celestial. E eu acho que aí entra para nós, mais do que nunca, essa certeza absoluta que nos abraça, que mesmo que custe a nossa vida aqui nessa terra, não importa a Canaã que a gente entra aqui, porque o que importa mesmo é o que Moisés nos lembra, daquele dia
lindo dia, maravilhoso dia, que o nosso nome será dito e nós estaremos nos descolando desse chão para invadir a eternidade que nos aguarda, e é para lá que a gente vai, gente. É isso que vale tudo, isso que dissolve tudo e nos deixa mais do que nunca nessa força e nessa motivação para continuar indo em frente até a volta de Jesus. Amém. Laerte? Mesmo Moisés tendo cometido seus desvios, o seu erro de não confiar em Deus, não precisava de ser fiel à ordem de Deus, tudo indica, claro, que ele se arrependeu, porque Deus o ressuscitou, ele está vivo no céu, nos aguardando para o encontro, para vivermos a eternidade. Mas ao longo do livro de Deuteronômio, a gente vê um Moisés apelando ao povo para que fossem fiéis. Fidelidade. Apesar dos erros de Moisés, ele manteve-se fiel. E no último suspiro, lá naquela montanha, ele foi guardado na terra. Aquela montanha fazia parte da posse que Deus estava prometendo para ele. Ele estava guardado naquela montanha. É a última cena da vida de Moisés descrita na palavra. A cena seguinte é a vida eterna. Que isso aconteça com a gente. Vivamos fiéis aqui. Fidelidade ao tema da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E que essa fidelidade e andar com Cristo possa resultar também na vida eterna com Ele, em breve, se Deus quiser. Amém. Eu queria ressaltar que Moisés, ele não entrou na terra prometida aqui na Canaã terrestre por causa daquilo que ele fez, mas ele entrou na Canaã celestial por causa daquilo que Jesus fez por ele e por todos nós. O meu pai descansou, há não muito tempo atrás, ele descansou, está guardado. E o que me deixa mais feliz é que Moisés morreu e foi ressuscitado em seguida. Meu pai morreu e já faz mais tempo que ele morreu do que levou para Moisés ressuscitar. Porém, para o meu pai, vai ser só um abrir e fechar de olhos, e o tempo vai ser o mesmo, porque quando a gente descansa, não tem tempo, né? O tempo não existe. E Deus é tão bom até mesmo nisso, né? Para cada pessoa, se você tem um querido que descansa no pó da terra, para ele não tem tempo, não está demorando. Deus não retarda. Para Adão, que morreu lá no início, não terão se passado 6.000 anos, mas ele terá fechado os olhos e aberto para cada um daqueles que seguiram a Deus, ou que escolheram amar a Deus. Então, mesmo Moisés tendo passado por esse momento tão difícil, na sua morte, ele sabia que quando ele fechasse os olhos e ele reabrisse, ele entraria na Canaã celestial. Ele entrou a tempo de ver o povo entrando, né, ir para o céu e ver o povo entrando e tomando posse da terra. E nós, os nossos queridos, quando eles ressuscitarem, vão ter uma outra visão, porque daí já não vai ter mais pecado nessa terra, né? Aí já não vai ter mais isso. E aí Deus vai nos dar a oportunidade de ir com Ele, de vivermos o milênio e depois a eternidade com Ele. Que coisa maravilhosa. Vamos guardar isso no nosso coração, que é para nos motivar a não desapegarmos de Jesus. Bom, nós vamos orar para terminar. Antes de terminar, eu quero lembrar você que o pastor César Reis, que é o nosso departamental de escola sabatina, ele continua para te dar algumas instruções importantes. Você que é professor da escola sabatina, fica um pouquinho mais, tá bom? Mas eu vou pedir, por favor, para o Lanza orar conosco, por favor, e nós vamos terminar o nosso estudo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo estudo desse trimestre de nossa lição da escola sabatina. Quantas lições maravilhosas tivemos, o quanto pudemos refletir na Tua graça, na Tua lei, naquilo que o Senhor deseja que nós cumpramos e acreditamos e façamos nesta vida. Ajude-nos, Senhor, para que a nossa vida esteja escondida em Cristo a cada dia, a cada momento, que cada pessoa que está acompanhando aqui essa nossa conversa sobre esta última lição do trimestre, todos nós possamos fazer um novo propósito de priorizarmos o Teu reino
e em breve, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, morarmos contigo para sempre, nos reencontrarmos com os nossos queridos e também com Moisés, o grande líder da tua palavra, que tanto nos inspirou nesse trimestre. Essas bênçãos te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, Adriano, Dailson, Laerte, brigadão, viu? Deus abençoe vocês. Deus abençoe você também. Fica mais um pouquinho com o pastor César Reis. Até mais. Até o próximo ano. Olá, amigo. Olá, amiga. Passamos esse trimestre junto com vocês. Uma nova metodologia. Estudamos a lição durante a semana, todos os dias. Não fizemos uma recapitulação, pelo contrário, a gente estudou dia a dia com vocês. E quão bom foi isso, né? Chegamos ao final desse trimestre. Trimestre este que nos falou a respeito do livro de Deuteronômio. E nós chegamos hoje ao estudo 13, que fala um pouquinho sobre a vida de Moisés, né? Esse grande líder de Deus. Nos momentos finais da sua vida, sua morte, final da sua ressurreição, mas encontramos nele alguém especial, alguém que dirigiu o povo de Deus. Foi um pastor daquele povo. E você, professor e professora, você também é o pastor da sua classe. Você é o líder da sua classe. E você, diretor e diretora, você é o grande líder da escola sabatina na sua igreja. Quem sabe, pensando um pouquinho no ano de 22, vamos ser melhores professores? Melhores professoras? Um melhor diretor, uma melhor diretora? Vamos nos desafiar a sermos pessoas melhores? A sermos líderes melhores? Mas para isso, a gente precisa se preparar, não é? Claro! Ó, manual da escola sabatina, tem todo o manual aqui para você ser um melhor líder. Olha aqui, ó, 52 dicas para você ser um professor melhor. Olha que coisa fantástica. Temos a Bíblia para que você instrua os seus alunos a estudarem a Bíblia com outros. Nós temos aqui, ó, os estudos bíblicos através de nós. Tanto material, eu tenho tanto material aqui para te oferecer. Eu tenho aqui, ó, as frentes missionárias, pequenos grupos, classes bíblicas, estudos bíblicos, instrutores, outros projetos que a igreja fez. Então, terminamos esse trimestre e eu estou aqui para te fazer um apelo para que você comece 2022 primeiro sob a bênção do Senhor, animado, feliz, disposto a ter um ano muito feliz e abençoado na tarefa que Deus colocou nas suas mãos. Professor e professora, diretor e diretora da escola sabatina, vocês foram separados para uma tarefa muito especial, para serem líderes da igreja. E como líderes, quero desafiá-los a se prepararem melhor. Busque os materiais que nós temos aqui. Busque informações seguras. Busque que todos os seus alunos tenham a lição da escola sabatina. Pense em dividir a sua classe em unidade evangelizadora, 2 em 2. Quem sabe o pequeno grupo lá pode vir para a igreja como uma classe da escola sabatina. Procure testemunhar mais na igreja. Seja um professor atuante, criativo, determinado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amigo. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz no ano de 2022. Deus te abençoe e foi muito bom estar com você durante todo esse trimestre. Um forte abraço com as bênçãos do Senhor.